Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria ter mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, esta palavra que salva o homem, essa palavra que liberta o homem. Vou pedir à igreja que abra as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu já tive a oportunidade de ministrar em cima desse texto, mas quando recebi o convite, Deus falou muito ao meu coração nesse texto novamente, então eu vou obedecer. Mateus 24, vamos ler a partir do versículo 3. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra de Deus: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Louvado seja Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre. Esse texto é um texto bem conhecido do povo de Deus. Talvez não seja tão praticado, porque como nós vemos os dias atuais, nós temos percebido que a igreja ela tem deixado muito a desejar. Algumas pessoas que já têm uma certa idade, e eu me incluo no meio dessas pessoas, consegue lembrar que há um tempo atrás as igrejas tinham, parece que uma essência a mais. Então, hoje a igreja tem deixado muito a desejar, eu falo isso me colocando também no meio, claro. E os irmãos até falaram aqui no começo aqui sobre essa questão de reconhecer que está errado em alguma coisa e, se preciso for, pedir realmente ao Senhor que mude, que transforme. Se você precisa de mudança, tem mais a que pedir realmente àquele que pode todas as coisas, aquele que vai resolver a situação da sua vida, seja ela qual for. E isso, hoje em dia, tem estado escasso, tem desaparecido do meio das igrejas. Nós percebemos que a maioria das igrejas tem realmente focado em muitas outras coisas e não no Evangelho, e não na palavra de Deus.
quando nós sabemos que a palavra de Deus, ela precisa realmente ser colocada em primeiro lugar nas nossas vidas. E nós acabamos de ler um texto onde Jesus, a narrativa do Evangelho de Mateus, mostra algumas coisas que aconteceria quando estivesse perto do fim dos tempos, o fim do mundo, ou seja, a volta de Jesus. E muitas dessas coisas, todos nós já contemplamos. O que poderíamos dizer quando se fala em guerra? Quem aqui nunca ouviu falar de guerras? Guerras têm acontecido ao longo dos tempos. Guerras estão acontecendo atualmente. Isso não é novidade para ninguém. Então, é a palavra de Deus narrada aqui no Evangelho de Mateus. Fala que haveria guerras. Fala também que nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Está tudo narrado aqui nas Escrituras. Mais uma vez eu volto a dizer, isso também não é novidade para nenhum de nós. O que mais nós temos visto é isso. É nação se levantando contra nação, reinos contra reinos. Nós temos visto isso em todas as partes do mundo. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, nós conseguimos enxergar essas coisas. E podemos dizer que até as pessoas que estão de fora, elas também têm observado tudo isso. Está acontecendo. A palavra de Deus, narrada lá atrás, há muito tempo, mas as coisas estão acontecendo. A palavra também fala que haveria fome. Vamos pensar, amada igreja do Senhor. Está havendo fome na terra ou não? É claro que sim. Mais uma vez, a palavra de Deus se cumprindo. A palavra também fala de pestes, de doenças. E se nós formos pensar também sobre isso, nós vamos ver que a palavra está batendo. Tivemos aí recentemente, uma pandemia que assolou o mundo e está assolando. Nós percebemos que a mídia, ela esconde, mas essa doença ainda tem matado muitas pessoas, tem exterminado com a humanidade. Cumprimento da palavra de Deus. Cumprimento da palavra do Senhor. Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, disse que isso iria acontecer nos últimos tempos. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Pode acreditar. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Aqui no versículo de número 10, neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Tem acontecido isso. É uma palavra que não precisa de estar falando muitas coisas. Quando você a lê, você começa a refletir no dia a dia como está a humanidade, e você então percebe que é até um risco você se atrever a comentar mais alguma coisa em cima de um texto como esse.
Versículo de número 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso também é uma realidade nos dias atuais. Muitos profetas que se dizem homens de Deus têm enganado muitas pessoas. E sabe por quê? Por nós não examinarmos as Escrituras, por nós não darmos o valor devido à palavra de Deus. Se não dermos o valor devido à palavra, vamos ser enganados. Porque o próprio Jesus disse que nos últimos tempos surgirão falsos profetas e vão enganar. Eles vão enganar se não atentarmos para a palavra de Deus, se não estivermos atentos ao que Cristo tem falado para fazermos através da sua palavra. Uma palavra muito clara. Versículo de número 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Percebe que as pessoas deixam de vir à igreja, deixam de buscar a Deus, porque reclamam de muitas coisas? E de fato, irmãos, isso é real. As dificuldades, elas vão surgir exatamente para isso. Para tirar você do foco, para tirar você da presença do Todo-Poderoso. Ou talvez você ache que o inimigo, Satanás, ele está satisfeito em nós buscarmos a Deus. Cada vez que nós buscamos a Deus, mais ainda Ele vai colocar obstáculos contra as nossas vidas. E vão ser obstáculos grandes, obstáculos realmente complicados para nós passarmos. Porque Ele sabe que quando nós nos aproximamos de Deus, não vai ser qualquer coisa que vai nos derrubar. Porque nós vamos ter o Senhor conosco. Então é evidente que vai aparecer realmente dificuldades grandes. Se você está buscando a Deus, está na presença do Senhor, o que poderá te derrubar? Terá que ser algo realmente muito grande. É por isso, irmãos, que quando nós deixamos de seguir o Senhor por coisas pequenas, eu me atrevo a dizer que Satanás já não tem nada a ver com isso. Já é nós mesmos que estamos deixando a desejar. E muitas das vezes querendo colocar a culpa em Satanás. A palavra de Deus, ela é fiel. E nós sabemos que o nosso Deus jamais permitirá que venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas costas, um fardo que nós não podemos carregar. Sempre haverá condições de nós suportarmos tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, é claro, se nós estivermos em Deus, se estivermos no Senhor. O que acontece muitas das vezes é que nós parece que queremos acreditar nas nossas próprias forças. Esquecemos que tem um Deus Todo-Poderoso que é por nós, que rege o universo, que tudo está no controle de suas mãos. De nós mesmos nós não conseguimos nada. E isso tem que estar realmente nos nossos corações. Quem eu sou?
até onde eu posso ir? Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus não podemos ir a lugar algum, não alcançamos nada. Mas com Ele, nós podemos muitas coisas. Com Ele, nós fazemos coisas que às vezes nós começamos a chorar, mas chorar de alegria, porque nós compreendemos que é a mão, o braço forte do Senhor que está sobre as nossas vidas. Enxergamos na hora que aquilo não é uma coisa natural, mas é uma coisa sobrenatural. Então nós percebemos que sobrenatural somente Deus pode fazer. Então, se o sobrenatural está acontecendo na sua vida, glorifique a Deus, porque é a mão do Senhor sobre você. É a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Infelizmente, muitas pessoas não têm a coragem de reconhecer isso. Muitos batem no peito, achando que é mais, que pode mais, quando na verdade nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Sem Ele, não podemos nada. Pode ter certeza que tem muitas pessoas que estão acreditando que vão para o céu com as próprias forças. Irmãos, isso é real. Talvez não diz isso com palavras, mas diz com atitudes, com a maneira de viver, com a maneira de proceder. E nós sabemos que para entrar no reino dos céus, o último verso aqui que nós lemos, nos fala que é preciso nós perseverarmos até o fim. Se nós perseverarmos até o fim, aí sim, seremos salvos. Veja bem que podemos ter uma vida exemplar, mas se um belo momento de nossas vidas nós retrocedermos, vamos estar jogando tudo fora. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É preciso perseverar até o fim. Se não houver perseverança, não entra no reino dos céus. E o interessante é que nós não sabemos qual vai ser, ou quando vai ser o nosso fim. Porque aqui está falando exatamente isso, irmãos. Porque como você pode entrar nos céus? Através do arrebatamento, da vinda do Senhor, ou quando nós partirmos desta terra, porque não vamos ficar para semente. Um dia nós vamos ter que partir dessa terra. A hora, o momento, nós não sabemos. Então, é preciso nós tomarmos muito cuidado, porque a palavra de Deus está nos advertindo que precisamos perseverar até o fim. E se não sabemos o fim, então, irmãos, não vamos deixar de perseverar. Um só momento. Vamos obedecer o que diz a palavra de Deus. O que a palavra tem nos orientado, vamos procurar fazer, vamos procurar andar em retidão, porque o momento que nós vamos partir, nós não sabemos. A palavra de Deus nos adverte que o Senhor virá como um ladrão. Virá como um ladrão de noite. Se você soubesse que um ladrão viria à sua casa à noite, o que você faria? Você ia tomar as devidas providências e não seria roubado. Assim é a vinda
de Jesus. Nós não sabemos. Nós sabemos que está perto, a palavra é fiel, pelos sinais está muito próximo à vinda do Senhor. Por essa razão, nós precisamos tomar muito cuidado, sermos vigilantes, perseverarmos, porque a palavra está afirmando que nós precisamos perseverar até o fim. Qual tem sido a sua perseverança? Como você tem perseverado? Como nós temos perseverado? Será se realmente a nossa perseverança tem nos colocado dentro do reino? Quando nós vamos lá em Mateus 19, a passagem do jovem rico, se eu não me engano, a partir do versículo 16, onde ele pergunta a Jesus o que ele haveria de fazer para herdar o reino dos céus, e o mestre então cita ali para ele os mandamentos, e ele fala para Jesus que tudo aquilo ele tem feito desde a sua mocidade. E Jesus fala para ele ir e vender tudo que tinha, né, e seguir a Jesus. E aquilo é um balde de água fria na cabeça daquele jovem. Sabe por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. Ele tinha muito dinheiro. E o que nós podemos dizer sobre nós? O que nós vamos falar para Jesus? O que tem impedido a cada um de nós? O jovem rico, né, foi surpreendido. Ele precisava então vender ali tudo que tinha, o que realmente era algo muito terrível. Mas talvez alguns de nós seja algo diferente. Talvez nós precisamos deixar alguma coisa. Talvez alguma coisa ainda tenha nos deixado do lado de fora do reino. E nós precisamos estar atentos. A questão da vigilância, a questão de perseverar é exatamente isso. Que talvez nós temos feito tudo, como aquele jovem rico declarou, tudo isso eu tenho seguido, eu tenho feito ao pé da letra. E ele fazia, irmãos. Porque o próprio Jesus não questionou. Mas Jesus fala para ele que ainda faltava algo. E isso pode também acontecer conosco. Talvez falte algo. Talvez precisamos olhar para as nossas vidas, examinar com atenção, e entender que para se entrar no reino dos céus não é tão simples. Não é tão simples. Quanto mais nós tentamos nos aproximar de Deus, mais nós conseguimos enxergar a dependência que nós temos dele. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos enxergar que não merecemos entrar no reino. Mas para entrar no reino, é preciso nos aproximarmos de Deus. É um mistério, né, irmãos? É um mistério muito grande. Você longe de Deus, talvez você consiga se enxergar dentro do reino, né? Eu mereço. Eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal a ninguém. Mas a partir do momento que você
vai se aproximando do Criador, vai se aproximando do Senhor, vai observando as Escrituras, aí você vai, cada vez que você chega mais perto, você reconhece que não é nada, e cada vez que você se aproxima, você entra em desespero. E levanta as mãos para cima e declara: só o Senhor é Deus. Só através mesmo do Senhor. E é isso que precisa acontecer, irmãos. Precisamos nos aproximar de Deus. Exatamente para isso, para sabermos quem nós somos, para sabermos o nosso valor, para reconhecer que nós não somos nada, que para entrar no reino, nós precisamos estar com Ele. Fazendo a sua vontade, observando as suas leis. Talvez seja um pouco complicado de entender isso, mas isso é real. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos ver que somos pequenos, mais nós vamos ver que somos insignificantes, que não temos valor, que somos pó, somos cinza. E é exatamente isso que Deus quer de nós, que nós reconhecemos que um dia alguém deu a vida por nós e que temos acesso ao reino através de Jesus Cristo. Que isso venha estar enraizado nos nossos corações, que nós possamos não perder jamais esse foco. Somos pequenos, somos pó, somos cinza, dependemos do Senhor. E a palavra está aqui narrando. É o fim dos tempos. Está próxima a vinda do Senhor. O que vai nos motivar a agirmos mais ainda, a buscarmos mais ainda a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus esteja abençoando a todos nós e que nós possamos, irmãos, não perder o foco. Se quisermos entrar no reino, temos que nos aproximar de Deus. Ao nos aproximar dele, nós vamos ver realmente que somos pequenos, que somos pó, somos cinza, mas que há uma necessidade de nós nos aproximarmos dele, porque só podemos entrar no reino se for em sua companhia. Amém? Que Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.